Desmistificando mitos, a segurança e eficácia das vacinas Covid-19 em face dos boatos de morte. As vacinas aprovadas para uso na prevenção da Covid-19 são seguras e têm salvado milhões de vidas em todo o mundo. Todas essas vacinas, independentemente da tecnologia ou plataforma adotada, seguem um mesmo princípio: dar ao sistema imune um gostinho do vírus causador da doença, para que esteja preparado para combater o invasor real, se e quando ele chegar. O sucesso da vacinação é evidente. Não só a pandemia deixou de ser uma emergência global após o início da aplicação dos imunizantes, como nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de mortalidade por Covid-19 é 5 vezes maior entre não vacinados, na comparação com vacinados. A despeito disso, no entanto, circulam na internet, há mais de um ano, boatos e rumores de que o mundo estaria passando por uma pandemia de mortes súbitas causadas pela vacinação, principalmente pelo uso do mecanismo do mRNA. Essa narrativa, no entanto, tem um problema grave. Se essas mortes estão acontecendo, onde estão os mortos? Durante a pandemia, todos vimos, por exemplo, na tragédia dos grandes sepultamentos coletivos de Manaus, como é impossível esconder surtos abruptos de mortalidade. Eles aparecem nos hospitais, nos cemitérios, nas estatísticas. E os fatos e os números, tanto nacionais quanto internacionais, simplesmente não apoiam a narrativa da morte súbita. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde sobre efeitos adversos supostamente causados pelas vacinas para a Covid-19, publicado em junho de 2023, até então o Brasil havia registrado apenas 50 óbitos que tiveram uma relação causal considerada como consistente com a vacinação em um universo de quase 385 milhões de doses aplicadas em todo o país, com exceção do estado de São Paulo. Desde janeiro de 2021, início da vacinação, até março de 2023. Consistente, aqui, significa que existe alguma lógica em imaginar que a vacina tenha tido relação com o óbito, não que a causa tenha sido confirmada. A questão da lógica é importante, não é porque uma coisa acontece depois de outra, por exemplo, uma pessoa passar mal depois de ser vacinada, que uma coisa foi causada pela outra. Eventos que se sucedem no tempo podem estar ligados apenas pelo acaso ou coincidência. É por isso que, quando um efeito adverso se segue à aplicação de uma vacina, é necessário analisar qual a probabilidade de as duas coisas estarem conectadas. Mal comparando, não é porque o telefone toca depois que você entra no banho que abrir o chuveiro causa chamada. Todos esses números confirmam que as vacinas contra a Covid-19 aprovadas e aplicadas no Brasil são seguras e eficazes, e que os eventuais riscos trazidos pela vacinação são muito menores aos sofridos por quem decide encarar a doença sem a proteção do imunizante. Vamos lembrar que as mortes que talvez possam ser atribuídas à vacina não passam de 50, enquanto que as mortes por Covid-19, antes de haver vacinas disponíveis, eram da ordem das centenas de milhares, número que caiu drasticamente depois dos imunizantes terem se disseminado. A pandemia de Covid-19 foi um evento traumático para todo o mundo, que além de ceifar vidas e prejudicar a economia, agravou a polarização política que já vinha se instalando em diversas partes do planeta, inclusive no Brasil. Essa polarização acabou fazendo com que questões de ciência e de saúde pública acabassem se transformando em sinalizações de aliança política. De repente, ser a favor das vacinas, ou desconfiar delas, passou, para muita gente, a representar não o resultado não de deliberação racional, mas torcida ideológica. Nesse ambiente, é muito fácil chamar a atenção para correlações espúrias e para casos isolados e mal explicados, criando a impressão de que existe um problema grave onde não há nada, ou inflando certos riscos, tirando-os de contexto. Mas um olhar para o quadro completo mostra que as vacinas aprovadas para a Covid-19 são eficazes, seguras, e que o risco de não se vacinar é muito maior do que o de receber o imunizante.